Graça e paz, amados irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo no Evangelho de João e hoje nós iremos estudar João capítulo 1, versículos 14 a 18. Peço que você possa, nesse momento, estar aí com a sua Bíblia e vamos fazer a leitura deste texto bíblico. Assim diz o texto: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse e o que vem depois de mim. Tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Vamos orar. Deus, louvamos o nome do Senhor pela tua palavra. Queremos pedir a tua direção na exposição desse texto, que possa ser feito de maneira clara e fiel, e oro também que o Senhor possa trazer iluminação a todos que vão ouvir esse estudo bíblico, a todos que vão me ouvir, que possam entender e que possam compreender esse texto, porque daí então estaremos aptos a aplicarmos a tua palavra nas nossas vidas. Oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, esse texto ele vai trazer a seguinte proposição, a seguinte ideia. A encarnação de Jesus entre os homens revelou graça, verdade e a glória do Pai. Há 75 anos atrás, estava findada a Segunda Guerra Mundial. Ontem, no dia 2 de maio, a União Soviética invadia a Berlim e dominava totalmente, completamente Berlim, que era a capital da Alemanha nazista. E isso é considerado um grande fato histórico, um grande feito histórico. Na verdade, o dia 2 de maio é uma data marcada na história do mundo, porque em 2 de maio se findava a Segunda Guerra Mundial. Ontem completou 75 anos do fim da Segunda Guerra. E esse feito histórico, ele marcou diretamente a vida de muitos mundo afora, principalmente das pessoas dos países mais envolvidos na guerra, como, por exemplo, Estados Unidos, Inglaterra, França, União Soviética, que hoje é a Rússia, os países derrotados como Alemanha, Japão, Itália, enfim. Mas também marcou a vida diretamente de muitos brasileiros. Tivemos, por exemplo, 25 mil soldados que formaram a Força Expedicionária Brasileira, que lutaram nos campos italianos e foram essenciais também para a vitória dos aliados. Tivemos vitórias e batalhas memoráveis que a nossa Força Expedicionária Brasileira lutou e ganhou. E posso dizer que esse grande fato histórico marcou diretamente a minha vida e a vida da minha família. Poderíamos também citar aqui outros fatos históricos. Citei esse, lembrando, né, do dia 2 de maio, do dia de ontem, que se completou 75 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Mas o fato histórico que mais marcou a humanidade, que mais marcou o mundo, inclusive a história ela é dividida em antes e depois de Cristo, é exatamente o fato histórico que é descrito aqui nessa frase. A encarnação de Jesus entre os homens revelou graça, verdade e a glória do Pai. Não há feito histórico maior do que o Senhor Jesus Cristo vir habitar no nosso meio, se fazendo carne e habitando entre nós, revelando graça e verdade do Pai e revelando
toda a glória do Deus Pai. Esse é o fato histórico que afetou e mudou profundamente a história, e muito mais do que isso, afetou e transformou a eternidade de muitos. E hoje nós podemos classificar a humanidade daqueles que pertencem a Cristo e daqueles que não pertencem a Cristo. Sim, a vinda de Cristo se fazendo homem e habitando entre nós afeta diretamente toda a humanidade. Toda a humanidade ela vai ser classificada, de certa forma, o destino eterno da humanidade se dará exatamente diante da postura de cada homem e de cada mulher desse fato histórico, o maior fato histórico que já existiu, que foi a encarnação do Senhor Jesus Cristo se fazendo homem e habitando entre nós. E hoje vamos seguir uma metodologia de estudo desse texto, onde nós vamos dialogar com o texto bíblico, tá? Eu gosto muito de estudar a Bíblia, fazendo essas perguntas, conversando com a Bíblia, conversando com o texto bíblico. Literalmente, eu faço perguntas, fazemos perguntas para a Bíblia, olhamos para o texto e esperamos as respostas. Até mesmo porque a Bíblia ela tem todas as respostas que nós precisamos para viver uma vida de fé, uma vida de piedade, uma vida de santificação. Então vamos começar a interagir com o texto bíblico. A primeira pergunta que podemos fazer para esse texto é: o que aconteceu aqui? O que é que está sendo descrito aqui? O que é que está sendo narrado aqui? Bem, o versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, o que aconteceu aqui? Primeira afirmação do versículo 14 é que o Verbo se fez carne. E isso aqui é extremamente relevante. Essa afirmação aqui não é uma afirmação qualquer. Por que não é uma afirmação qualquer? Porque quando nós olhamos para João 1:1, olhamos que o Verbo, no princípio, era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. É interessante comparar o início do Evangelho de João com o início dos Evangelhos de Mateus e de Lucas, por exemplo. Você olha para o Evangelho de Mateus, você vai ver a genealogia do Senhor Jesus Cristo. E essa genealogia vem desde Abraão. Quando olhamos o Evangelho de Lucas, observamos que essa genealogia do Senhor Jesus Cristo, ela vem desde Adão. Então Lucas é mais inclusivo na genealogia e Mateus ele é mais judaico na sua genealogia. Quando olhamos para João, alguns vão dizer, olha, em João não há nenhuma genealogia do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos discordar disso. Há a genealogia do Senhor Jesus, mas a sua genealogia eterna, porque o Senhor Jesus, ele não foi somente um bebezinho que nasceu, que cresceu. Não, o Senhor Jesus, ele que vem desde a eternidade, ele se fez carne. O invisível se fez visível. O eterno se conformou ao tempo. O Senhor Jesus ele não usou por usurpação o ser igual a Deus, mas se esvaziou. E eu queria ler com você aqui a passagem bíblica que fala sobre o que estou falando aqui. Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2, versículos 5 e 6. Olha o que esses versículos dizem. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Perceba que o Senhor Jesus Cristo a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo. Essa expressão se esvaziar não significa que o Senhor Jesus Cristo ele deixou de ser Deus. Não significa que ele mudou a sua natureza de divina para humana,
mas quer dizer que, além da sua natureza divina, o Senhor Jesus Cristo ele tomou uma nova forma. E, juntamente com a sua natureza divina, ele tomou uma natureza humana, ele se esvaziou. O Senhor Jesus Cristo, ele se fez homem. O esvaziar foi o assumir, além da natureza divina, a sua natureza, uma natureza humana que é limitada. Quando olhamos, por exemplo, João capítulo 4, versículos 6 a 8, nós observamos que o Senhor Jesus Cristo ele sentiu cansaço, ele sentiu sede, ele sentiu fome. Quando olhamos João 11:35, Jesus chorou. Aí o Senhor Jesus Cristo sentindo ali uma profunda tristeza, sendo tomado ali de uma profunda emoção, quando soube da morte do seu amigo Lázaro. Quando o Senhor Jesus foi crucificado, ele sentiu muita dor. Então o Senhor Jesus Cristo ele assumiu a forma de homem, ele assumiu a limitação humana, mas sem abrir mão da sua divindade. E aqui há uma grande verdade sobrenatural. O Senhor Jesus Cristo, ele foi 100% Deus, e enquanto se fez carne, foi 100% homem. Louvado seja o Senhor Deus, porque o Senhor Jesus Cristo se fez carne. Porque se o Senhor Jesus Cristo não se tivesse feito homem, não haveria salvação. Seria impossível haver salvação. Olha o que Hebreus, capítulo 9, versículo 22 vai dizer. Hebreus 9, 22 diz assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Bem, antes do Senhor Jesus Cristo se fazer carne e habitar entre nós, ele era espírito. E se esse espírito não se fizesse carne, como se derramar sangue? E se ele não derramasse não muito sangue, mas se ele não derramasse todo o seu sangue, como haveria remissão? Como haveria perdão de pecados? Ainda nesse mesmo conceito, indo para Isaías capítulo 53, e conversando com um judeu na sinagoga que existe em Recife, falando desse texto, foi interessante ver que ele gaguejou e ele fez um malabarismo para encontrar aqui Israel e não o Senhor Jesus Cristo. Mas Isaías 53 é um texto maravilhoso, é um texto fantástico que aponta a muitos anos antes o profeta Isaías profetizou acerca exatamente disso, de que o Verbo se faria carne, a encarnação do Senhor Jesus Cristo. E olha o que esse texto diz, a partir do versículo 2, Isaías 53. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizeram caso. Olha o verso 14 que diz: certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele tomou sobre nós as nossas enfermidades, mas só fez isso porque ele se fez carne. Versículo 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O versículo 5 traz expressões significativas relacionadas ao verbo se fazer carne. Ele foi traspassado, o seu corpo foi traspassado pelas nossas iniquidades. Então, lendo até aqui Isaías 53, observamos que o fato do verbo se fazer carne foi um grande fato histórico. Mas foi muito mais do que um fato histórico. Foi a eternidade entrando no tempo. Foi o eterno se conformando ao tempo. Foi o invisível se tornando visível. Foi o início de um processo salvífico. O início de um processo de salvação de muitos. Sem isso aqui, a história não seria a mesma. Se o Verbo não se tivesse se feito carne, a eternidade não seria a mesma.
Mas o versículo 14 também mostra outra coisa importantíssima que aconteceu. O Verbo se fez carne, e daí? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavrinha aí, esse verbo habitou, significa literalmente que ele fincou uma tenda, que ele formou uma tenda. E quando lembramos de tenda, o que vem à nossa mente? Bem, vem a tenda, não é, do Êxodo, que é chamado do tabernáculo também. E vamos lá para Êxodo 25:8. E é interessante que quando nós chegamos basicamente no livro de Êxodo, a partir do capítulo 19, você percebe que você já não tem tantos eventos históricos e você vai começar a ver a essência da lei, Êxodo 19 a Êxodo 24, e a partir de Êxodo 25 até o capítulo 40 de Êxodo, você vai ver instruções para a construção do tabernáculo e também o feito, né, o se fazer ali as vestes dos sacerdotes. Né? E você olha para aquilo ali e diz, mas por que isso? Qual o significado disso? Bem, a gente começa a entender isso quando nós olhamos o Novo Testamento, né? A revelação na Bíblia é progressiva. Muita coisa no Antigo Testamento começa a ser clareada. Né? O Novo Testamento vai lançando luz sobre o Antigo Testamento. E o propósito do tabernáculo é como diz Êxodo 25:8. Olha o que diz Êxodo 25:8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Ou seja, a construção do tabernáculo era um simbolismo, representava que Deus queria habitar no meio do seu povo. Era uma forma de Deus dizer, olha, eu estarei sempre com vocês. E o tabernáculo simbolizava, representava isso, a sempre presente presença de Deus no meio do povo, tá bom? E quando esse tabernáculo ele foi feito, ele foi criado, ele foi levantado, Êxodo capítulo 40, versículo 34, olha o que acontece. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E quando o Senhor Jesus Cristo habitou entre nós, significa que o próprio Deus, e a gente viu isso em João 1, né, que o verbo era Deus, o próprio Deus habitou em nosso meio não em forma de tabernáculo. Quando olhamos para 1 Reis, capítulo 8, versículo 10, quando a Arca da Aliança é levada para o templo também fica cheio da glória de Deus. Só que essa manifestação da glória de Deus não foi uma manifestação através de tabernáculo, não foi uma manifestação através do templo, mas foi uma manifestação da glória divina em forma de uma pessoa. Foi uma manifestação da glória divina de maneira absolutamente pessoal. Meus irmãos, Deus é eterno, Deus é transcendente, mas ao mesmo tempo, Deus ele é o Deus Emanuel, ele é o Deus conosco. O Senhor ele nos trata de maneira pessoal. O Senhor, que é onisciente, onipotente, que é onipresente, esse Deus todo-poderoso, ele é um Deus também que nos conhece de maneira pessoal. Ele trata a irmã Maria de maneira pessoal, ele trata o presbítero Jair de maneira pessoal, ele trata a nossa irmã Vânia de maneira absolutamente pessoal. O Senhor Deus é um Deus que nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele não nos trata como um número, mas ele nos trata de maneira absolutamente pessoal. Ele conhece os nossos anseios, ele conhece os nossos planos, ele conhece os nossos propósitos, ele conhece as nossas aflições, as nossas lutas, as nossas quedas, as nossas falhas. Ele é um Deus pessoal. E esse Deus pessoal se manifestou no Senhor Jesus Cristo, que habitou entre nós. E sabe uma coisa? Hoje, ainda que o Senhor Jesus Cristo ele não habita entre nós, porque o Senhor Jesus Cristo, homem, ele morreu, ele foi sepultado, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele foi assunto aos céus, e agora ele está na posição de honra, à destra de Deus, ele está glorificado. Mas sabe uma coisa? Deus continua habitando, e mais, não entre nós,
Deus agora habita em nós através do seu Santo Espírito. E o Senhor Jesus Cristo já havia alertado isso na grande comissão, Mateus 28, quando ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Quando chegarmos no Evangelho de João, capítulos 13 a capítulos 17, nós vamos ver um grande discurso do Senhor Jesus Cristo para os seus discípulos. E o que motivou esse discurso, esse tempo do Senhor Jesus Cristo com os seus discípulos, foi que o Senhor Jesus Cristo queria preparar os seus discípulos exatamente para o sacrifício que ele iria sofrer. E quando o Senhor Jesus Cristo vai preparar os discípulos, quando ele vai trazer uma mensagem de encorajamento, de conforto e de consolo, nós observamos, principalmente nos capítulos 14 a 16, quando ele vai falar muito do Consolador, quando ele vai falar muito do Espírito Santo. Espírito Santo esse que não habita entre nós, mas ainda, queridos, o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo, ele é Deus. Ele é Deus como o Pai é Deus. Ele é Deus como o Filho é Deus. Olha que maravilha! E isso, o Espírito Santo, ele nos guia por toda a verdade. É ministério do Espírito Santo nos guiar. É ministério do Espírito Santo nos confortar, nos consolar. É ministério do Espírito Santo nos encorajar, nos dar poder para que venhamos a testemunhar do Senhor Jesus Cristo. O que aconteceu há muitos anos atrás influencia diretamente a minha vida, a sua vida. Reflitamos nessas verdades que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e agora ele habita em nós. Próxima perguntinha que podemos interagir com o texto bíblico é: para que Cristo se fez carne e habitou entre nós? O versículo 14 ele vai dizer mais duas verdades: para revelar graça e verdade, primeira verdade, tá? E a segunda verdade é revelar a glória do Pai. Sim, Cristo veio, se fez carne, habitou entre nós, e ele revelou a forma que ele veio, como ele veio, foi revelando graça e verdade. Por que graça e verdade? A gente vai ver no versículo 17, por exemplo, que nós não estamos mais debaixo da dispensação da lei. O que quer dizer por dispensação? Quer dizer administração, a forma com que Deus trata o homem. Nós olhamos para as Escrituras e vemos que Deus, ao longo das eras e das épocas, ele tratou de maneiras distintas, de maneiras diferentes com a humanidade. Então, nós não estamos mais, por exemplo, debaixo da dispensação da lei. Não. Nós agora estamos, por exemplo, debaixo da dispensação da graça. Vamos ver isso mais à frente nesse estudo, tá? E essa graça apontou para uma grande verdade, que a lei era apenas sombra dessa verdade. O Senhor Jesus Cristo, ele veio revelar a glória de Deus, a glória do Pai. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quando olhamos, por exemplo, para João, capítulo 14, versículo 9, olha o que diz João 14, 9. João 14, 9 diz: disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Não é? Olha o que diz Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Eu acho esse texto maravilhoso. Mais claro do que isso, impossível. Olha o que diz Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Ele, no caso o Senhor Jesus Cristo, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O Senhor Jesus Cristo, ele veio para revelar graça e verdade. Ele veio para revelar a glória do Pai, a glória de Deus, porque o Senhor Jesus Cristo, ele é a expressão exata do ser de Deus, do ser do Pai.
porque ele é o Filho unigênito, porque ele é o próprio Deus, né? Parece confuso, não é? Mas não é confuso, é sobrenatural mesmo, não é verdade? Quando olhamos para Colossenses, capítulo 2, versículo 9, olha o que diz Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Sabe para que Cristo se fez carne e habitou entre nós? Porque ele veio como revelador. Ele veio revelar graça, veio revelar verdade, veio revelar a glória de Deus. Quando o versículo 14 fala o unigênito do Pai, não significa que o Senhor Jesus Cristo ele foi criado, como, por exemplo, um herege chamado Ário defendeu de que o Senhor Jesus Cristo ele havia sido criado, eterno só o Pai. Cristo, na verdade, ele foi criado, ele não era eterno. Possivelmente foi no concílio de Nicéia, no início dos anos 300, que a igreja se reuniu e derrubou essa afirmação herética. Mas, enfim, vamos voltar aqui para o nosso texto. O unigênito, na verdade, traz a ideia de singularidade e não a ideia de que foi criado, porque o Senhor Jesus Cristo ele é eterno. Para que possamos entender essa ideia de singularidade, por que singularidade? Porque, por exemplo, o Senhor Jesus Cristo é o único Filho de Deus que é o Messias. O Senhor Jesus Cristo é o único Filho de Deus, por exemplo, que é o próprio Deus, né? É sobrenatural mesmo, né? E para que a gente possa entender isso, eu queria ler com você Hebreus capítulo 11, versículo 7. Olha o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Hebreus 11, 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. O que quer dizer que Isaque era o unigênito? Indo para Gênesis 22, versículo 2, a gente vai entender o que significa o autor de Hebreus afirmar que Isaque era o unigênito. Gênesis, capítulo 22. Esse time aqui, esse tempo que tenho aqui, eu estou abrindo a Bíblia aqui e eu estou com a Bíblia bem grandona, então demora para folhear. Hebreus 22, versículo 2 diz assim: acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, ou seja, aquele que é singular, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Então, aquele filho muito amado, aquele filho que é singular, essa é a ideia de unigênito, e não a ideia de que o Senhor Jesus Cristo, como afirmava o arianismo, havia sido criado. Não, o Senhor Jesus Cristo ele não foi criado, porque ele é eterno. Certo, diante disso, o que foi que fez o profeta João Batista? O que foi que João Batista fez? Vamos olhar para o texto. Versículo 15. Na verdade, o versículo 15 aqui, ele é um parênteses. Ele é um parênteses aqui. Porque a gente podia muito bem pegar o versículo 14, colocar um pouquinho de lado o versículo 15 e emendarmos o versículo 16 a 18. Tá? Mas o versículo 15, o apóstolo João, possivelmente ele colocou esse texto aqui para mostrar que diante da verdade do versículo 14, os leitores deveriam entender que à luz de que Cristo veio revelar graça e verdade, revelar a glória do Pai, era como se o apóstolo João quisesse entender diante disso e justificar o porquê João Batista testemunhou o que testemunhou. E o que foi que ele fez? Versículo 15, olha o que ele diz. Lendo aí, né? Ele testemunhou e exclamou que Jesus Cristo tinha total primazia sobre ele. Vamos olhar isso no texto. Versículo 15. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse: o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Mas espera aí, se você olha, principalmente o Evangelho de Lucas, você percebe que o João Batista ele nasceu antes do Senhor Jesus Cristo. Mas, obviamente,
o Senhor Jesus, ele é anterior a João Batista porque ele é eterno. Isso não é nenhuma novidade para a gente, uma vez que nós já estudamos João do capítulo 1 até o versículo 13. Né? O verbo ele é eterno. Então, porque o Senhor Jesus Cristo é eterno? Porque o Senhor Jesus Cristo revelou graça, verdade, revelou a glória do Pai. Porque o Senhor Jesus Cristo é Deus. João ele testemunha a respeito dele. João não poderia falar outra coisa, meus irmãos, diante desse feito maravilhoso. Seria impossível, seria antinatural, não seria normal o profeta João Batista ele não falar acerca disso. Assim como é anormal nós sabermos exatamente de tudo que está aqui registrado no Evangelho de João, nós também não testemunharmos a respeito do Senhor Jesus Cristo, não exclamarmos e dissermos, olha, eu quero falar de um homem, como João Batista falou. Diante disso, o que João Batista fez foi testemunhar, não tinha como ficar calado. Não tinha como ficar calado. Ele tinha que falar. E mais, o texto fala que ele exclamou. É como se o testemunho dele fosse um testemunho vibrante, fosse um testemunho urgente. A mesma postura que João Batista teve, eu e você devemos ter. Indo para outra pergunta, como somos afetados pela graça e verdade de Deus? O que isso tem a ver comigo e com você? Lendo aqui, olha o que diz. Recebemos da plenitude de Cristo e graça sobre graça. Não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Vamos ver isso no texto, verso 16 e 17. Olha o que diz. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Meus irmãos, nós, e quando o apóstolo João fala nós, ele está falando dele e dos crentes para o qual ele escrevia, né? Crentes judeus e crentes gregos. Tá? Mas nós podemos ser incluídos aqui também. A graça, nós somos afetados por Cristo revelar a graça e verdade, porque nós temos recebido dessa plenitude, essa plenitude que é graça sobre graça. Podemos usar como ilustração aqui graça sobre graça como o mar. Em que momento você olha para o mar e você não vê ondas? Bom, se não tiver ondas, não é mar. Pode ser um lago, um açude, um rio, uma piscina, mas mar tem ondas. Ondas em cima de ondas. Ondas em cima de ondas. Quando eu vou visitar a minha irmã em Fortaleza, a minha avó, e eu amo Fortaleza, amo as praias do Ceará. Na verdade, eu amo as praias nordestinas e as praias de Fortaleza e cidades ao redor. São praias lindíssimas. E uma praia que eu gosto muito de ir, porque eu gosto de comer o caranguejo que vende nessa praia, é a Praia do Futuro. E o mar da Praia do Futuro, ele é diferente, porque o mar é muito revolto. É difícil tomar banho na Praia do Futuro. É onda em cima de onda, onda em cima de onda. Poderia ser uma ilustração que poderíamos usar aqui. A graça de Deus é graça sobre graça. Graça sobre graça, assim como o mar que é onda sobre onda. E nós temos recebido isso, a maior graça de todas, a graça salvífica, que não se manifestou de uma vez só, ela tem se manifestado constantemente nas nossas vidas, sendo manifestado na santificação, em questões das nossas vidas que parecem ser corriqueiras, mas na verdade é fruto da graça sobre graça do Senhor Deus. Quando olhamos, por exemplo, Romanos capítulo 5, por favor, vá lá em Romanos capítulo 5, olha o que diz, Romanos 5, versículos 20 e 21. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Que maravilha, irmãos! Isso é graça sobre graça. Onde abunda o pecado, superabunda a graça. Então, diante disso, o que vamos fazer diante de graça sobre graça? Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. O que diremos, pois? Romanos 6, versículos 1 e 2.
Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ainda que exista graça sobre graça, a nossa postura é não viver de qualquer forma, mas porque nós somos afetados de graça sobre graça, porque o Senhor Jesus Cristo revelou graça sobre graça, e ele revelou quanto se fez homem, e essa graça sobre graça atinge a nossa vida ainda hoje, repercute sobre as nossas vidas ainda hoje. Ainda hoje, nós não viveremos na prática do pecado, mas a graça sobre a graça deve nos levar a viver uma vida de santificação, uma vida que agrade a Deus. Nós não estamos mais da lei, tá? Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo basicamente 5 grandes manifestações, formas de Deus tratar, lidar com o homem. Olhamos, por exemplo, para Gênesis 1 e Gênesis 2. Nós olhamos ali, por exemplo, e vemos uma forma de Deus tratar o homem, tratar a humanidade, onde ali você não tinha o homem como pecador. Olho também, depois, a partir de Gênesis 3, o que posso falar de período da consciência, né? Onde o homem começou a ter consciência, o homem passou a viver como pecador, e estico isso até a criação da nação de Israel, onde ali você tem Deus escolhendo um povo para que através desse povo ele pudesse trazer salvação para o mundo, o que chamaria isso de a dispensação da lei, tá? Dispensação da lei. Depois da lei nós temos a graça. Depois da graça, por exemplo, nós teremos o milênio, tá? Algumas pessoas vão ver Deus lidando de maneira macro com o homem de 7 eras diferentes, outros vão ver apenas 3 diferentes, mas isso é secundário. O que importa entendermos é que Deus ele lidou de maneiras diferentes, em épocas diferentes com o homem. Por exemplo, o texto fala aqui, versículo 17, que porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. O propósito da lei não era mostrar a graça de Deus. O propósito da lei era mostrar a santidade de Deus. Podemos dizer que o propósito da lei era mostrar a graça de Deus para, não ela em si mesma, mas para onde ela apontava. Quando você vai para Romanos 3,20, nós vamos ver qual era o propósito da lei. O propósito da lei era mostrar a santidade de Deus e mostrar que nós não estamos à altura da santidade de Deus. Romanos 3,20 vai dizer: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O propósito da lei era mostrar a santidade de Deus, que nós não estamos à altura dessa santidade de Deus, e nós vamos ter conhecimento da nossa pecaminosidade. E a lei, por fim, ela vai apontar para Cristo. Se você ler Gálatas, capítulo 3, versículo 24, olha o que Paulo vai dizer. De maneira que a lei nos serviu de aio, de condutor, de instrutor, de pedagogo, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então, o propósito da lei era mostrar a santidade de Deus, mostrar a nossa pecaminosidade. Tá? No período do Antigo Testamento, não quer dizer que não havia graça. Havia graça, sim. Ora, você olha para... Você lê Êxodo, você lê Números, e você vê Deus sendo gracioso com o povo de Israel. Mas, a partir de Cristo, nós observamos um período de graça muito mais abundante. Nós observamos graça sobre graça, porque agora nós estamos vivendo exatamente nesse período de graça sobre graça. Nós não vivemos mais sobre a batuta incriminadora e acusadora da lei. Não, a lei ela foi cumprida absolutamente em Cristo. Se falamos de lei hoje, nós falamos da lei de Cristo, porque a lei de Moisés, o Senhor Jesus Cristo, ele cumpriu ela absolutamente. Ele cumpriu essa lei totalmente. Ele foi o cumprimento perfeito da lei de Moisés. Graça
sobre graça. Somos grandemente afetados. E graça sobre graça e pela verdade. Por que pela verdade? Justamente porque a lei era apenas uma sombra. Era apenas uma sombra do que viria. Ninguém, quando espera alguém, fica satisfeito com a sombra dele. Nós ficamos satisfeitos quando vemos a pessoa e não com a sua sombra. A lei era a sombra que apontava para Cristo. Era a sombra que apontava para a verdade. A verdade é Cristo. O próprio Senhor Jesus falava: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E qual o fim da graça e da verdade? Não é? Nós fomos afetados pela graça e pela verdade, mas qual o fim disso, dessa revelação da graça e da verdade? Olha o que diz aí o nosso slide. Revelar Deus, ou seja, revelar a sua glória, que deve ser o fim de tudo. Vamos observar essa afirmação no texto? Olha o versículo 18 que diz: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. É quem o revelou. Então, o propósito da graça e da verdade era exatamente revelar a Deus, revelar a sua glória. O Senhor Jesus Cristo, ele foi a maior revelação de Deus que existe. Tá? Quando nós estudamos teologia, por exemplo, eu estou aqui com o IBPV e estou falando para ele sobre revelação, falei sobre ele sobre revelação especial, que é a forma de Deus se revelar por meios sobrenaturais. E essa revelação não é feita a todas as pessoas, nem em todos os lugares e nem em todos os tempos, tá? E hoje a maior revelação que temos de Deus é a palavra, é a Bíblia. Mas a maior revelação de Deus ao longo da história foi exatamente o Senhor Jesus Cristo, porque como diz Hebreus 1:3, ele é a representação exata do ser de Deus. Ele revelou Deus. Por isso que aquele que blasfema contra o Espírito Santo, esse é o pecado imperdoável, porque você vai negar a maior revelação de Deus que poderia ser feita, que é exatamente o Senhor Jesus Cristo, o Deus encarnado. Ele veio revelar a glória de Deus. Por quê? Porque o fim de tudo é a glória de Deus. O fim da existência de tudo é a glória de Deus. Deus veio revelar a graça, a verdade. Revelou a glória do Pai. Na verdade, a glória do Pai é uma consequência do Senhor Jesus Cristo revelar graça e verdade. O versículo 18 fala que o Deus unigênito, o Filho único, e aqui mostra de maneira clara que o Senhor Jesus Cristo é Deus. Voltando um pouquinho para o verso 17, é a primeira vez no Evangelho de João que o verbo passa a ter nome, Jesus Cristo. Tá? Esqueci de falar isso no ponto anterior. Mas ninguém viu a Deus, mas o Deus unigênito, o Senhor Jesus Cristo, que está no seio do Pai, na intimidade do Pai, é quem o revelou. É quem o revelou. O propósito da graça e da verdade é revelar Deus, revelar a sua glória. Eu e você existimos para que possamos glorificar ao Pai. E o prólogo é encerrado de uma maneira fantástica. Começa falando que o verbo, no princípio era o verbo é eterno. Começa falando que o verbo ele é Deus, mas é distinto do Pai. Começa falando que o verbo ele foi essencial para a criação de tudo, que ele revelou luz, que ele revelou vida. E tudo isso vai terminar apontando que o verbo veio, acima de tudo, para revelar o Pai, para revelar a glória de Deus, porque essa é a razão de tudo existir. E daí? Interessante, né? Essa expressão e daí, os jornalistas hoje parece que fizeram marcação com essa frase, né? E daí? Pegaram esse daí do presidente da República e ficaram, e daí? E nas redes sociais fica, e daí? Vamos fazer o e daí, tá? E daí? O que é que isso tem a ver comigo e com você? Vamos ler aí. Essas informações têm tudo a ver conosco, pois se Jesus Cristo não se fizesse homem e habitasse entre a humanidade, jamais seríamos salvos. Jamais teríamos condições de glorificarmos plenamente ao Senhor, que é o fim do homem. E interessante que o Senhor Jesus Cristo ele se fez carne, não é? Se fez carne. Ninguém obrigou o Senhor Jesus a se fazer carne. Isso foi algo voluntário. Ele se esvaziou. Ele se fez carne
ele se fez homem. Sim, isso tem tudo a ver comigo e com você, porque se assim não fosse, nós não estaríamos onde estamos agora. Nós não seríamos salvos. Nós não sequer precisaríamos de igreja. Para que igreja? Para que igreja se o Verbo não se fizesse carne e habitasse em nosso meio? Mas agora o que fazer? Coloquei aí 3 pontos. Primeiro, diante dessas verdades, nós devemos louvar o Senhor, que nos trouxe a graça e a verdade, nos deu a salvação. Nós devemos louvar, meus irmãos. Parece, isso já até virou um jargão evangélico, uma frase popular, mas ela não pode ser barateada. Meus irmãos, nós devemos constantemente louvarmos ao Senhor. Nós devemos viver de maneira alegre. Viver de maneira alegre não quer dizer que eu vou estar o sorriso de ponta a ponta o tempo todo, mas uma alegria, ainda que seja uma alegria introspectiva, uma alegria interior, mas nós devemos viver alegres. Nós sempre temos motivos para louvar o Senhor. A pandemia do coronavírus está aí, mas apesar dela, é difícil lidar com ela. Vidas têm sido perdidas. Pessoas estão morrendo por conta do coronavírus e indo para o inferno. Isso é muito triste. Mas apesar de tudo isso, nós podemos louvar o Senhor, porque o motivo do nosso louvor é um motivo que nós nunca poderemos perdê-lo. Nós temos a salvação em Cristo. Nós podemos louvá-lo. Ele nos trouxe a graça e a verdade. Ele nos trouxe vida e vida eterna. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor em pensamento. Louvemos ao Senhor com as nossas bocas, com aquilo que nós falamos. Louvemos ao Senhor cantando hinos a Ele. Louvemos ao Senhor estudando a Bíblia. Louvemos ao Senhor valorizando a família. Louvemos ao Senhor pregando o Evangelho. Segundo ponto, crescermos em santidade. A salvação não se resume à justificação. A justificação necessariamente requer santidade. Nós devemos crescer em santidade, meus irmãos. A salvação não foi somente o período que eu e você cremos em Cristo. Não, ela continua. Ela está em curso. Ainda que eu e você já somos salvos, mas nós devemos desenvolver a nossa salvação. E desenvolvendo a nossa salvação através da santidade. Sermos mais parecidos com o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Nós devemos crescer e nos moldarmos cada vez mais ao Senhor Jesus Cristo. Devemos aprender mais da palavra, e aquilo que aprendemos mais da palavra, vivermos aquilo que temos aprendendo, que estamos aprendendo. O que fazer? Terceiro e último ponto: testemunharmos, exclamarmos como fez João Batista a respeito de Cristo. Meus irmãos, essas verdades, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E João Batista, ele veio, ele testemunhou, dizendo que aquele de quem ele testemunhava era maior do que ele. Nós devemos testemunhar daquele que é muito, mas muito maior do que nós. Nós devemos testemunhar, não podemos ficar calados. As pessoas precisam ouvir de Cristo. Elas precisam ouvir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar por estratégias de como podemos fazer isso na pandemia. O Senhor tem me incomodado muito. O Senhor tem me incomodado muito. Eu tenho saído uma vez por quinzena para fazer feira. Amanhã, segunda-feira, eu sairei para fazer feira. E oro a Deus para que o Senhor me dê a oportunidade de pregar o Evangelho nessa saída que eu fizer. Que o Espírito Santo nos incomode. Que o Senhor nos abençoe ricamente. Espero que os irmãos estejam bem e esperamos que a partir de 16 de maio, esperamos aí os passos do governo do estado de Pernambuco, a partir de 16 de maio, tem uma forte expectativa que possamos estar juntos. Vamos aguardar e analisar o que as autoridades vêm a dizer. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor abençoe ricamente, abundantemente a sua vida e até a quarta-feira. Vamos encerrar orando. Deus Todo-Poderoso, louvado seja o Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Louvamos ao nome do Senhor. Obrigado, porque através disso nós temos vida e vida eterna.
que a nossa vida possa ser para honrar e glorificar o Senhor, porque existimos para isso. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.